Estamos falando sobre relacionamentos, né? E recentemente a gente falou sobre o relacionamento do Dado Dolabella com a ex, e que é todo problemático, e trouxemos para você nessa semana que ela, a namorada dele, a Marcela Tomazenski, que ela desistiu de denunciar o ator por agressão na última segunda-feira. Numa nota, a defesa dela disse que a decisão de não formalizar a denúncia de violência foi tomada para preservar a imagem das partes envolvidas. A Fábia trouxe hoje que ela chegou a ser ouvida pela Polícia Civil na quarta, mas negou as agressões e não compareceu ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Agora, a gente sai um pouco aí daquele tema mais leve que a gente trouxe um pouco, entra num assunto mais pesado. A gente já tratou disso na segunda-feira, muito intensamente. Mas, Camila, o que fica a impressão, é óbvio que aqui nós estamos de novo, né, tratando de uma coisa que a gente não sabe de fato, mas o que fica a impressão é de que houve uma pressão para que a Marcela desistisse da denúncia, e a gente sabe o quão isso é comum no universo das mulheres que sofrem violência doméstica, de que elas são tentadas, tentam convencê-las a desistir da denúncia, tentam convencê-las a dizer que está tudo bem, que foi só uma vez que aconteceu. E a gente estava na segunda, nós três aqui, que você está vendo, já exatamente discutindo o receio que a gente tem de que a impressão que dá é que Dado Dolabella só vai parar quando a situação ficar muito mais grave. O quão é comum casos como esse, de mulheres que foram agredidas, desistem, tentam desistir ou desistem da agressão e acabam entrando de novo nesse ciclo, né, de violência psicológica e às vezes física. É um tema muito sério, muito importante que vocês debatam isso, pessoas que têm alcance, né, que fazem o jornalismo com credibilidade, que vocês trazem de uma maneira leve, mas vocês sempre têm muito cuidado com as coisas que vocês trazem. Então é muito importante vocês tratarem disso aqui, porque tem muitas pessoas que podem assistir e se culpabilizar até pela violência sofrida, né? Isso é muito comum. Na clínica, muitos pacientes não se dão conta de que são violentados. Às vezes, é a gente, como psicólogo, como psicanalista, que precisa dizer para a mulher, mas isso é uma violência, você sofreu um abuso. E a mulher se choca, porque ela não tem noção. Primeiro porque a violência só é percebida quando ela é física. Não sangrou, não encostou em mim, não é violência. Ah, mas ele era meu marido, mas ele te forçava sexualmente. Isso é uma violência. E a mulher, às vezes, entende como um papel a ser cumprido. Se eu sou casada, eu preciso necessariamente ter relações sexuais com aquele homem. Isso não é uma verdade. Isso é uma violência abissal. Então, quando vocês começam a trazer esse tipo de assunto, é um assunto de extrema importância para um público que às vezes é muito leigo até sobre seus direitos, né? A mulher, quando ela sofre uma violência de fato física, como a namorada do Dado sofreu, é estarrecedor, porque primeiro que ela nunca acha que vai ser com ela, né? A gente parte do pressuposto de que a vítima não acha, porque senão ela não teria namorado o rapaz, né? Então também tem um viés que a psicanálise chama de salvação. É como se essa mulher entendesse que de alguma maneira com ela seria diferente, né? O que tem uma certa arrogância ingênua, não uma arrogância, mas uma ingenuidade nessa arrogância de achar que comigo vai ser diferente. Ora, mas a questão não é você, é aquele homem, é aquele sujeito que é violento por si só, e você só é um novo objeto que ele vai tratar de forma violenta. Sabe que foi bem interessante até ouvir isso, porque eu entrevistei a Marcela lá no começo, né? E ela falou, eu perguntei, como você está lidando com essas críticas? Porque não é nenhuma novidade esse histórico do Dado Dolabella. A gente sabe, todo mundo sabe, é público, né? E aí ela me falou exatamente isso. A gente está num processo de cura. Eu também já passei por coisas e agora a gente está num processo de cura. Parece que ela de alguma forma acreditava que ela podia curar ele e comparou alguma dor que ela deve ter, porque todos carregam alguma dor, né? Não sei, parece que foi realmente uma ingenuidade ali e me assusta um pouco a quantidade de mulher que cai na lábia de caras tipo esse e acreditam que com ela vai ser diferente, sabe? Foi a mesma coisa na volta da Vanessa, depois de 20 anos. A Vanessa, desculpa, exatamente. Doutora. A Vanessa também disse, estamos num processo de cura. O Dado falava que parou de agredir porque parou de comer carne.
Ele agredia as mulheres, era carne que ele comia. E aí ele virou vegetariano. Ah, gente, pelo amor de Deus, que papinho, né? Mas você sabe, Fábia, às vezes o sujeito precisa se agarrar a uma desculpa. Porque para quem está olhando de fora, vê o quanto isso é absurdo. Mas ela, apaixonada, ela precisava se agarrar a alguma questão para validar ela tentar de novo aquele amor. Freud fala que os nossos atos de repetição, eles não são em vão. É como se a gente tentasse reescrever aquela história para a gente tentar fazer diferente. Então, quando uma moça se envolve com um rapaz que é tido como violento, conhecido como violento, ela entende que agora vai ser diferente, porque ela vai conseguir. Talvez não tenham dado tanto amor, talvez não tenham sido tão carinhosas e tudo mais. Porque, inclusive, a mulher carrega essa ideia, né, de que a mulher é que cuida do homem, tem todo o imaginário em cima disso. Então, se ele foi violento, o que é que ela causou? Muitas pacientes trazem isso para a clínica e falam assim, às vezes me perguntavam, mas o que você fez para ele te bater? Essa pergunta é recorrente. E é tão comum... porque nós vivemos uma cultura machista, que até na hora que eu fui fazer o próprio título que você está vendo aí na tela, eu primeiro pensei, por que mulheres ficam... Aí eu parei, por que mulheres o quê? Por que mulheres não? Por que homens se livram das denúncias? Eu primeiro escrevi e pensei na mesma hora, eu falei, gente, não, eu estou botando a mulher como uma culpada até de continuar o relacionamento. Então, é tão comum, a gente é tão machista, naturalmente machista, que até para escrever esse título, eu primeiro escrevi algo em que eu botava, a mulher que fica... Não, eu pensei, por que os homens se livram dessas denúncias? Né? Por que exatamente a gente vê casos como esse de homens? Até o Ricardo Nakai comentou aqui agora na nossa live. Tô achando que esse processo de cura deu ruim. Sim, porque nunca houve um processo de cura, né, para o Dado Dolabella. E acaba que você vê isso acabando, acontecendo de novo. E como a gente trouxe na segunda, nosso medo é de que a próxima notícia não seja de alguém denunciando, né? E esse é o nosso maior receio. E eu acho que também é o maior receio até de vocês profissionais que trabalham com os pacientes. Porque é aquela coisa, como psicanalista ou psicólogo, você não está lá para dizer o que eles têm que fazer. Mas, ao mesmo tempo, você fica naquele receio, né? Em absoluto. Na clínica, a gente não dá opinião nenhuma. Isso não existe. Se você tiver um psicólogo que dá opinião, corra. Porque não tá certo isso aí, não. Mas aqui, como a gente já falou, né, nenhum deles é meu paciente, a gente está fazendo uma análise mais superficial sobre as coisas. É muito interessante perceber exatamente o ponto que você trouxe de que a gente já parte de um ponto machista. Todos nós somos, em maior ou menor grau, em maior ou menor instância, mas todos nós somos. Tem uma coisa que eu converso muito com meu marido em casa, e eu falo para ele, mas eu também sou machista. E aí, o que eu passo me perguntando é, que tipo de machista eu fui agora? Para que eu não repita isso e para que isso não passe despercebido de uma próxima vez, porque eu crio uma criança que é um menino e que ele não pode ser machista. Então eu, como mulher, também educando ele, preciso observar os meus atos, porque essa criança também aprende olhando, né? São pequenos detalhes no dia a dia que talvez na nossa educação, que somos pessoas talvez de uma outra geração, né, passasse despercebido, mas que hoje, para as pessoas mais jovens, não passa mais, eles já prestam mais atenção nisso. E é excelente que se preste mesmo atenção. Então, que a filha dessa moça, se um dia ela tiver filha, que ela não passe, que ela não pense, por exemplo, que ela vai ser a salvadora da vida de um rapaz em processo de cura, né? Deixa esses homens aí, essas ONG de macho, como diz a internet, para lá. Camila Menezes, muito obrigado pela tua participação. Já sei, estou liberando aqui, que eu sei que você tem paciente agora. Muito obrigado por participar com a gente. Então, já te liberando, mas volte sempre aqui para conversar conosco aqui no Ministério da Fofoca.